Entramos nessa segunda-feira em um novo livro do Alimento Diário. O título é Como Posso Ser Feliz? O tema dessa semana é a bênção do Espírito, selo e penhor. E nessa segunda-feira veremos sobre a bênção do Filho, redenção e encabeçamento. O versículo proposto está em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, esses dois itens, redenção e encabeçamento, o sangue é para a nossa redenção. Pelo sangue derramado na cruz, nossos pecados são perdoados. A salvação se dá toda vez que um pecador confessa o nome de Jesus e com seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pela obra da redenção, Deus pode efetuar o perdão de nossas ofensas. Sobre o encabeçamento. A seguir, após a redenção, fomos transferidos do mundo para estar em Cristo e sermos santificados. Começa a segunda etapa do trabalho do Filho, a bênção do encabeçamento. Deus está encabeçando todas as coisas em Cristo. Antes, estávamos acostumados a viver em nós mesmos, mas, a partir do momento em que fomos redimidos por seu sangue e separados para estar em Cristo, deixamos de fazer o que bem entendíamos, porque passamos a experimentar o encabeçamento de Cristo. Já não agimos e falamos de qualquer maneira. Para fazer a vontade de Deus, o Filho preparou um plano. Ele teve a percepção da vontade do Pai, que o levou a planejar e executar a criação do tempo. No tempo, Deus fez todas as coisas por meio do Filho, inclusive os céus e a terra. O tempo foi criado com início, meio e fim. A citação de fazer convergir, encabeçar nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, indica que o encabeçamento de Cristo determinará o fim do tempo, seu encerramento. Após isso, haverá tão somente a eternidade. Até os dias atuais, o Filho continua a executar, por meio do Espírito, o plano que ele concebeu para satisfazer a vontade de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo era o Filho unigênito do Pai e seu arquiteto. Na eternidade sem princípio, ele teve a sensibilidade de saber o que o Pai queria. Em Cristo, precisamos aprender a ser sensíveis à vontade de Deus, a discernir o que Deus quer. O Filho criou um plano a fim de fazer a vontade do Pai, e isso nos mostra o quanto ele era próximo do Pai. No Evangelho de João, vemos que o Filho está no Pai e o Pai está nele. Portanto, ele pode saber o que o Pai quer. Nada melhor do que termos uma vida e sermos felizes do que fazermos a vontade do Pai. Então, esse título é muito bem adequado para nós no dia de hoje.
Essa palavra ela vem de encontro às nossas necessidades e à necessidade do Pai. Quando fazemos a vontade do Pai no nosso dia a dia, somos felizes. E um exemplo disso, né, que diz no alimento diário, está na passagem de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 14, onde diz, né, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Nós vemos aqui que aqueles 3 valentes ouviram, né? Eles andavam junto com Davi e eles receberam a vontade que Davi estava, né? E não mediram esforços, né? Eles foram e cumpriram, realizaram aquele desejo do rei Davi, ir até lá, passar pelos filisteus, tomar daquela água do poço, a porta de Belém. Então eles não viram riscos, né? Não olharam não tiveram medo, não olharam, não recearam. Isso é o que eu ganhei nessa segunda-feira, né? Para sermos felizes, nada melhor do que fazermos a vontade do Pai. Uma ótima semana para os irmãos. Jesus é o nosso Senhor.